você! Eu imagino que muitas mães já estão sofridas e quando chegam na escola têm dificuldade de entender por que a escola não cumpre o que está lá na Lei Brasileira de Inclusão. Tá falando, tá tudo certinho, e eu vou compartilhar com vocês a minha experiência. Eu sempre soube tudo que estava na lei e quando eu ia à escola verificar alguma coisa para o meu filho, eu fazia questão de deixar claro que eu não falava da minha cabeça, não era mais uma mãe querendo criar o filho numa bolha e querendo privilégios e privilégios. O meu discurso sempre tentava ser de uma maneira calma, de uma pessoa que conhece sobre o que está falando, para que eu não precisasse usar a lei como ameaça, e sim como aliada. Porque uma coisa que eu nunca quis foi uma escola que tivesse que engolir meu filho porque a lei obriga. Eu queria sempre construir uma parceria. E eu já falei com vocês que sou budista, então sou humanista, e eu sempre tento encontrar o caminho do meio. E o caminho do meio, diferente da matemática, não é o ponto médio entre dois pontos. O caminho do meio, que eu acredito, ele traz o melhor de um extremo e o melhor do outro. Sim, porque tem coisas boas aqui que a gente pode aprender. Só que por ser extremo, às vezes peca por determinada rigidez. E aí a gente tem que trazer tudo nesse caminho do meio. E era isso que eu tentava fazer quando eu construía parceria com as escolas. A primeira coisa é mostrar que eu sou um ser humano e que gostaria de ser tratada assim. E o meu filho também. O meu filho simplesmente tem o cérebro neurodivergente, assim como eu descobri que tenho também, descobri mais tarde. Então, eu como mãe precisava informar a escola da melhor maneira que eu pudesse, como que funciona esse cérebro neurodivergente, como que algumas coisas que meu filho viveu em casa poderiam afetar no dia a dia da escola, entendendo também que o professor, que o educador é um ser humano e que também pode ter os seus melhores momentos ou os seus piores momentos. Mas alguma coisa tem que ficar bastante clara, né? E aí, na minha relação com a escola era o seguinte: primeiro, gente, o filho da gente não é melhor e nem pior do que o filho de ninguém. Porque esse negócio de achar assim, é o meu filho, com o meu filho não acontece. Olha, tudo pode acontecer com todo mundo e a gente tem que verificar como é que a gente vai lidar com isso. Então, o que eu queria? Eu quero que deixar um valor para a sociedade, né? E então eu tenho que criar esse valor para deixar aí para a sociedade. E acredito que todo educador também queira isso. Então, alguns erros podem acontecer, sempre. Porque errar é humano, né? Acontece com a gente. Só que existem alguns erros que a gente não pode suportar e não pode tolerar, que é o erro por negligência e o erro por má fé. Aí não tem conversa. Mas outros erros, vamos lá, vamos resgatar, vamos tentar ver o que a gente pode fazer, enfim, vamos construir juntos. E isso até mesmo porque eu entendo que o professor também tem esse lado humano. Então, nessa educação humanística, centrada no indivíduo, a gente tem que perceber e ter em mente sempre que a construção é diária, que o olhar é para aquela criança, é para aquele adolescente, porque não é o cérebro que vai para a escola falando assim, ok, agora estou disposto, estou preparado, coloquem tudo na minha cabeça. Não. Ali tem um ser humano, tem uma história de vida, e o ser humano só aprende algo que o afeta, o toca, faz sentido para ele,
e ele consegue trazer para o seu dia a dia, gerando um significado, e aí ele aprende melhor. A gente vai falar muito mais sobre educação, tá bom? Principalmente a educação centrada no ser humano, a educação humanística. Até uma próxima!